Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Diógenes de Medeiros. E hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre as regressões de memória sob a ótica espírita. Antes, porém, gostaria de convidar vocês para que nós fizéssemos a nossa prece. Vamos agradecer então à espiritualidade amiga pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para mais um estudo, que nós possamos, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, jogar luz sobre algumas questões, hoje mais especificamente sobre as questões relacionadas às regressões de memória, para que possamos saber como devemos agir diante das situações que muitas vezes nos são colocadas, das oportunidades que nos são dadas. Que o nosso estudo possa transcorrer num clima de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse assunto, das regressões de memória é um assunto que gera muita curiosidade. Então a gente vai buscar responder algumas questões, sobre se a regressão de memória é uma prática da doutrina espírita, se ela deve ser utilizada como terapia no centro espírita, se o espiritismo recomenda, quando que a pessoa deve procurar esse tipo de prática, relacionada às terapias de vidas passadas, se deve procurar. A gente vai tentar responder então essas questões, tá bom? Então, é interessante a gente poder falar um pouquinho, algumas referências para o estudo, porque muitas vezes a gente acha que não temos tanto conteúdo, em relação a esse respeito, e quando a gente vai estudar a gente se surpreende. Primeiro, o livro que inspirou esse assunto, é o livro da Sueli Caldas Schubert, A Sueli, o livro Os Poderes da Mente, não é um livro que foi ditado por nenhum outro espírito, ela mesma escreveu, tendo por base outras obras importantes dentro do movimento espírita. E a Sueli, ela se dedica, há mais de 60 anos à mediunidade e divulgação do espiritismo, tá? Então, nesse livro, ela vai nos dizer, que os poderes da mente, a sede desses poderes da mente, não é o cérebro físico, e sim o espírito. E, mais especificamente, a segunda parte do livro, vai tratar sobre os arquivos da alma. E aí ela vai falar sobre as regressões de memória e sobre as terapias de vida passada. Outro livro que nós vamos utilizar para realizar o nosso estudo é o Livro dos Espíritos, mais especificamente a parte que vai falar sobre o esquecimento do passado, a Revista Espírita de 1866, no qual Kardec vai nos trazer um caso de regressão no plano espiritual. Depois a gente também vai dar uma olhadinha no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, através do Chico. Lá ele vai nos apresentar alguns casos de regressões que ocorrem, e nos explicar como ocorrem essas regressões nas reuniões mediúnicas. Depois a gente tem o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, A Memória e o Tempo, que vai fazer um mergulho nos mistérios do tempo e as relações que ele tem com a memória. E a gente vai ver mais para frente o que trata desse livro também. O livro Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Botelho, escrito pela Ivone Pereira, ele vai tratar sobre a utilização da regressão no plano espiritual, nos esclarecendo algumas questões relacionadas a isso, tá? E também a gente vai ter o livro aí, O que é o Espiritismo, principalmente num diálogo que é estabelecido entre um cético e Kardec a respeito do esquecimento do passado. Achei muito interessante, eu trouxe para vocês. Outros dois livros que, embora eu não tenha trazido algumas falas, mas só para citar a nível de estudo, é o Loucura e Obsessão, tá? Que aí a gente vai ter uma fala de Bezerra de Menezes a respeito da regressão, e o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que vai ter um capítulo só falando sobre a memória. E por falar em memória, eu acho que nada mais importante que a gente começar a entender o que é a regressão de memória, abordando essa questão sobre o que venha a ser a memória.
Então, quem vai nos ajudar nessa definição é o Hermínio Corrêa de Miranda, no livro A Memória e o Tempo. Ele vai dizer que os nossos arquivos mentais são inconcebivelmente mais vastos do que nós suspeitávamos, porque há neles um dossiê, completo para cada uma das nossas existências na carne. A gente vai ver que pode ser um dossiê, ou se nós preferirmos uma terminologia moderna para aquela época, tá, gente? Cassete ou videotapes. Para cada uma de nossas vidas é como se tivessem esses... hoje em dia a gente podia dizer um pendrive para isso, um HD, ou que seriam armazenados na nuvem, né? Então, para cada uma de nossas existências. E o que nós temos ali? Ali estão perfeitamente arrumados, classificados e à disposição do ser humano todas as suas vivências, do suspiro ou sorriso até as agonias da mais terrível tragédia. Então, tudo o que acontece conosco está armazenado nessa espécie, num determinado local. Essas lembranças elas ficam preservadas como que em camadas estratificadas, ordenadas, numa sequência certa, na classificação adequada para quando elas precisarem ser consultadas. Como na linguagem da época, como uma fita ou um disco de memória de computador. A fita da vida atual é de acesso mais rápido e fácil e de resposta praticamente instantânea, tá? Então, o que a gente vai ver é que lá no livro também vai nos ajudar a entender, no livro Entre a Terra e o Céu, que cada existência da nossa alma é uma adição de experiência conservada em arquivos de imagem, que em se superpondo umas às outras jamais se confundem. Então, para ficar mais fácil, o que a gente poderia imaginar? É como se a nossa memória ela fosse um álbum mais ou menos volumoso, que a gente vai folheando para encontrar as ideias que foram temporariamente borradas, e reconstituir esses acontecimentos. Então, esse álbum, a gente vai ver que ele tem marcas em pontos capitais. Por isso que muitas vezes um perfume, uma música, uma imagem nos faz reviver essas marcas. Então, quando o espírito encarnado ele se lembra de alguma coisa, a sua memória vai lá e apresenta, de certo modo, a fotografia daquele momento, tá? E por intermédio dessas lembranças, dessas fotografias, nós somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos, pela nossa consciência. Então, nem sempre uma lembrança vai causar algo ruim. Algumas lembranças vão nos causar boas sensações. A gente percebe, coisas que nós vivenciamos em outras fases da nossa vida. Muitas vezes a gente sente um perfume ou escuta uma música e isso pode nos lembrar coisas boas ou coisas ruins, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. A Sueli vai nos dizer, no livro Os Poderes da Mente, que a memória, então, ela é o quê? Ela é o arquivo da nossa alma. Lá nesse arquivo estão gravados toda a trajetória do espírito, desde os primeiros passos que ele deu na escala evolutiva, tá? E essa memória, ela é um território sagrado. Esse território ele não pode ser apoderado pela força. Ela vai nos dizer também que há os registros das experiências, a memória ela vai reter todos os nossos registros das experiências, tanto das nossas conquistas, dos nossos fracassos que foram acumulados ao longo do tempo. Essas memórias, elas podem ser acessadas a juízo dos espíritos superiores, sempre para benefício do espírito, quando esse espírito necessite ser despertado, necessite se tornar consciente de algo que seja bom, que seja útil para o seu despertamento espiritual. Então, a gente vai ver que existem espíritos que são especialistas em realizar esse tipo de regressão, esse tipo de acesso a essas memórias. E
novamente, ela vem nos dizer que alguns fatores externos podem provocar essas reminiscências espontâneas, ou seja, a gente pode ter acesso a essas memórias de modo espontâneo, que aí a gente vai ver o exemplo de quando é desencadeado por uma música, por um perfume, né, por uma paisagem, uma palavra, enfim. Diversas situações nos podem fazer acessar a memória, esse arquivo da nossa alma. Mas, já que a gente está falando de regressões de memória, uma vez que a gente viu que a memória é esse grande arquivo da alma, que pode ser comparado a um álbum, onde estão lá registradas todas as nossas experiências, de todas as nossas vidas, o que são então as regressões de memória? A gente vai ver que de uma forma simples, ela consiste na recuperação de dados ou informações através de estados alterados de consciências, que trazem para o nível do consciente registros que foram armazenados no inconsciente próximo ou remoto. Tá? Então, por que eu grifei estados alterados de consciência? Quando que nós entramos em estados alterados de consciência? No desenvolvimento da mediunidade, né? Na prática mediúnica, é um estado alterado de consciência. Na prece, nós alteramos esse estado de consciência. Na meditação, enfim. E na regressão de memória, isso também acontece. Então, as regressões de memória, elas são um procedimento que ao longo do tempo, elas têm ganhado cada vez mais importância, né? E discussões a respeito de tratamentos que possam ser realizados, como nós veremos mais para frente, através das terapias de vidas passadas, com o objetivo de se trabalhar transtornos, né? De esferas mentais e sociais, tá? Uma coisa que é muito importante, que algumas pessoas podem fazer confusão, é pensar, mas a regressão de memórias ela surgiu com o espiritismo? E a gente vai ver que não. A regressão a existências de vidas passadas não tem relação com a doutrina espírita. Nós precisamos separar as coisas, porque a doutrina espírita tem todo o seu conteúdo na codificação. O que isso significa? A regressão de memória pode ser utilizada e é utilizada quando necessário? Sim. Nós veremos que a regressão de memória ela é muito utilizada no plano espiritual. Ela é utilizada em reuniões mediúnicas. Né? Nós temos a terapia de vidas passadas que, né, do ponto de vista da ciência, vai estudar e vai aplicar esse recurso, mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Ela não surgiu com o espiritismo. Por isso que a gente não pode dizer que ela faz parte, né, da codificação. A gente vai ver que Kardec, inclusive, nos traz, né, nos fala alguma coisa a esse respeito na Revista Espírita, tá? Que a gente vai abordar mais à frente, que agora eu gostaria de falar para vocês, então, que essa curiosidade, né, ela é muito comum em nós. Nós queremos saber quem fomos. Isso nos atrai muito. Mas nós temos interesse em saber algo encantador do nosso passado. Né? Muitas pessoas, a não ser as pessoas que já têm um nível, né, maior de consciência, a maioria das pessoas ficam esperando que elas tenham ocupado alguma posição de destaque na sociedade. Então elas querem saber por pura curiosidade ou para alimentar ainda mais o seu orgulho. E a gente vai ver que raros são os casos em que as pessoas têm interesse de fazer esse processo de regressão para que possam descobrir as suas sombras. A respeito desse assunto da curiosidade, a gente vê que ele tem ganhado um espaço grande nas redes sociais. Eu recebi um vídeo, inclusive, essa semana de um amigo, em que falava justamente sobre isso. Em uma dessas redes sociais, no TikTok, né, uma garota, né, uma jovem que tem um perfil nessa rede, né? A TikTok é um aplicativo de mídia utilizado para fazer vídeos curtos e é uma febre entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos também. E essa jovem, ela estava explicando que alertava, né, sobre um vídeo que estava rolando no TikTok em relação às pessoas serem conduzidas a esse processo de regressão de vidas passadas. E que isso estava deixando várias pessoas em situações perturbadoras.
Então ela explicava, né, como uma jovem espírita, ela explicava para as pessoas o perigo de se fazer esse tipo de coisa. Então é muito comum nós encontrarmos esse tipo de assunto no YouTube, né, no Facebook, até no TikTok eu me surpreendi, né, das pessoas que vão através da curiosidade querer acessar essas memórias, muitas vezes com pessoas que nem são profissionais, mas acabam tendo acesso a algumas técnicas e disponibilizando isso de uma forma muito irresponsável na rede social, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ficar atentos, por quê? Porque existem jovens que estão fazendo isso. Inclusive, podem ter jovens que estejam fazendo isso dentro da nossa casa e a gente nem sabe. Porque muitas vezes a gente não tem o cuidado de ver o que esses jovens e essas crianças estão fazendo. Eu não estou dizendo que o jovem não tem que utilizar a tecnologia. Eu gosto, eu utilizo. Eu acho que faz parte da fase em que eles encarnaram, né? Mas a gente precisa de cuidado. A gente precisa de controle. É preciso moderação tanto deles quanto nossa, né? Porque a gente sabe que os nossos exemplos eles falam mais alto do que as palavras. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente nessa época de pandemia, em que os jovens estão em casa e estão utilizando cada vez mais as redes sociais, têm acesso a um mundo que fica muito difícil de nós controlarmos. E às vezes nós pensamos que os nossos filhos estão seguros porque eles estão dentro de casa. O meu filho não sai, ainda mais agora nessa época de pandemia, eu espero que ele não esteja saindo mesmo. O meu filho não sai, então eu tô tranquila, ele tá dentro de casa, o máximo que ele fica lá no quarto dele, quietinho, mexendo no celular, mexendo no computador. Bom, aí a gente pode ter um perigo. Por isso que é importante o diálogo, tá? E a gente ter um bom relacionamento para saber quais são as pessoas que eles estão se envolvendo. Bom, então a gente vai ver que na década de 60, né, no século 17, na França, tinham muitas publicações a respeito da regressão de memória. E Kardec também vai fazer a sua na Revista Espírita de junho de 1866. Lá tem um registro, né, que vai apresentar um caso de regressão ocorrida no plano espiritual. Então, vai citar uma reunião mediúnica, né, que ocorreu no dia 11 de maio, no qual um espírito desencarnado com o nome de Carlos, que havia sido morto recentemente na cidade de Lyon, e esse espírito, né, enquanto encarnado, tinha sido um médico muito dedicado, que havia desenvolvido muito o intelecto nessa área, e de repente, num dia, ele acaba tendo uma experiência diferente e decide vir compartilhar depois que os mentores explicam para ele o que aconteceu com aquele grupo de estudo. Então, ele diz o seguinte: eu estava, pois, adormecido num sono magnético espiritual. Vi o passado formar-se num presente fictício. Reconheci individualidades desaparecidas na esteira do tempo, ou melhor, que tinham sido o mesmo indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, um outro mais tarde continuar a obra que o primeiro tinha começado, e assim por diante. Cheguei a ver em menos tempo do que levo para vos dizer, de geração em geração, formar-se, crescer, tornar-se ciência, o que no princípio não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado em estudos para o alívio da humanidade sofredora. Vi tudo isso e quando cheguei ao último desses seres, que sucessivamente tinham trazido um complemento à obra, então me reconheci. Então tudo se extinguiu e eu voltei a ser o espírito ainda atrasado do vosso pobre doutor. Ora, eis aqui a explicação. Não vos dou essa explicação para me envaidecer, longe disso, mas principalmente para vos fornecer um estudo, tá? Então, o que ele veio trazer, né? Ele veio mostrar que com esse acesso que ele teve no plano espiritual a essas recordações, era justamente por uma permissão que Deus havia dado para o encorajar, para mostrar para ele que em várias existências ele estava trabalhando nessa área da medicina e que ele deveria continuar fazendo isso, né? Marchando
nesse mesmo caminho, sempre procurando trazer benefícios para a humanidade. Então aí ele traz essa experiência e Kardec disponibiliza esse relato na Revista Espírita de junho de 1866. Lá tem algumas explicações também, quem tiver interesse é só consultar. As revistas espíritas, a gente tem muita coisa interessante que complementam muito e nos ajudam a compreender os fenômenos espíritas, tá? Bom, em relação às pesquisas, então, o que nós temos, tá? A gente vai ver que lá no início do século XX, né, a gente vai trazer aqui inicialmente o Albert de Rochas, que em 1905 ele vai publicar um livro que ficou bastante conhecido, As Vidas Sucessivas, tá? Quem era o Albert de Rochas? Ele foi um engenheiro, coronel do exército, tá? E administrador de uma escola politécnica de Paris. E ele relata das suas pesquisas os estudos que ele fez com o magnetismo proposto pelo médico alemão Franz Mesmer, né? Ele havia proposto isso no século XVIII. Então, nessa obra, o que ele vai fazer? Ele vai relatar 19 experimentos que ele fez, realizados por ele e com amigos da Universidade de Paris. Casos que foram investigados e que as pessoas voltaram no tempo, retroagiram em suas vidas passadas e trouxeram informações importantes que evidenciavam a reencarnação como uma ocorrência natural da evolução do espírito. Depois a gente vai ver Maury Bernstein, que ele era um transiasta, né, por esse tipo de fenômeno. A gente vai ver que ele conduz 6 experimentos com uma senhora, tá, que é a Bridget Murphy. Ela vai, né, esses experimentos eram realizados numa reunião e essa senhora, ela vai passar um monte de informações em relação a essa existência, que depois vira esse livro, e 20 dessas informações na época foram confirmadas por especialistas, inclusive o nome que ela havia dado, que estava numa das lápides, né, de uma das existências dela, que se apresentava, o nome eles confirmaram depois. Dizem que é um livro muito empolgante, né, e ele foi traduzido para o português. Bom, aqui então, né, no Brasil, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, que foi um dos principais pesquisadores, né, assim, um grande pesquisador e escritor espírita. Bom, ele vai, a gente já comentou, né, que o livro A Memória de um Tempo traz muitas questões importantes, a memória e o tempo, desculpa, trazem informações importantes sobre esse assunto. O Hermínio Corrêa de Miranda também fez experiência com um jornalista em estado alterado de consciência e revelou ao longo de várias reuniões, né, esse jornalista revelou que ele tinha sido um personagem importante da Revolução Francesa e passou vários detalhes dos bastidores, né, e aí deu origem a esse livro, né, Eu Sou o Caminho desse nome, deu origem a esse livro. Depois dizem que houve um desentendimento entre o jornalista e o Hermínio, que esse livro saiu de circulação. Mas pelo que eu vi, acho que depois voltou. Então, o que acontece, né? Todas essas pesquisas, o que elas fazem? Quando essas pessoas são submetidas a esses estados alterados de consciência, a esses processos de regressão de memória, nada mais são do que elas conseguem acessar arquivos mentais, né? Trazendo dessa nossa memória profunda os dados e as informações que desejam ser trabalhadas naquele momento. Bom, então no livro, né, que inspirou esse estudo, que é Os Arquivos da Alma, da Sueli, a gente vai ver que no livro, Os Poderes da Mente, né, dentro da segunda parte, no capítulo Os Arquivos da Alma, a Sueli vai falar sobre as regressões de memória no plano espiritual, as regressões de memória na reunião mediúnica e sobre a terapia de vidas passadas. Bom, em
relação às regressões de memória no plano espiritual, a gente vai ter bastante informação no livro Entre a Terra e o Céu. O Clarencio ele vai explicar para André Luiz que muitas vezes é preciso recorrer, né, aos arquivos mentais, porque tanto a mente quanto o corpo físico precisa muitas vezes de intervenções para que ela possa se equilibrar. Mas para fazer isso é preciso, né, atrair, muitas vezes para fazer isso, atrair a presença de espíritos ligados ao espírito sofredor, para que eles possam ter acesso a essas aflições e essas feridas que são invisíveis. Então, como que eles fazem isso, né? A gente vai ver que o Clarencio ele explica que passes magnéticos eles são aplicados no campo cerebral do paciente com o intuito de tirá-los do que ele chama da sombra anestesiante da amnésia, para que ele possa explicar as causas que deram origem às perturbações que a entidade apresentava, para que fosse possível ter acesso a isso. Outros procedimentos também podem ser utilizados, né, de acordo com a necessidade do espírito. Muitas vezes o espírito tem acesso a quadros mentais de seu passado próximo ou distante, como se ele estivesse vivenciando exatamente naquele momento. Para isso é indispensável o auxílio dos instrutores espirituais, que são capazes de identificar a necessidade, né, dessas ações. Justamente para que isso possa vir auxiliar os espíritos, para que eles encontrem, né, para que eles tenham acesso a esses estados e possam trazer isso para aquele momento, para que isso possa ser trabalhado. Nós vamos ver então na obra Memórias de um Suicida, né, várias obras mediúnicas elas vão relatar isso, tá? Mas nessa obra é interessante, porque até a Sueli cita exatamente essa obra como exemplo, porque vários espíritas suicidas, tá? Inclusive o próprio André Luiz, que havia sido resgatado de uma região de sombra, eles eram levados para um determinado hospital para que eles pudessem receber uma assistência completa, né, com tudo aquilo que eles necessitavam do ponto de vista moral e espiritual. Então, o livro ele vai relatar justamente o resgate desses espíritos suicidas e como que esse processo de ajuda, de auxílio aconteceu. Esse livro ele é muito interessante porque ele nos faz refletir nas nossas próprias dificuldades, sabe? E destaca que nós mesmos somos os responsáveis, né, pelas dificuldades que nós encontramos na nossa vida, né? Porque cada um de nós escrevemos a nossa própria história, então nós somos responsáveis pela dor que nós causamos a nós mesmos. E nos mostra que, contrário do que a maioria pensa, né, essa dor ela não tem uma ação punitiva, mas sim uma ação educativa, né? E que sempre a misericórdia de Deus ela vem ao nosso auxílio. E a gente vê aí um caso disso, né? Esses espíritos num estado de perturbação que são acolhidos por esses espíritos e são auxiliados a lidarem, né, melhor com esses conflitos. Bom, então a gente vai ver que ele vai explicar, né, que para que eles pudessem, né, ter acesso àquelas memórias, como que isso acontecia, tá? Então eles informam que havia uma sala grande, né, cheia de fluidos magnéticos que emitiam uma fosforescência azulada. Havia uma cadeira transparente como se ela fosse um cristal. Na frente dessa cadeira tinha uma placa retangular com cerca de 2 metros, muito parecida com um espelho. E nessa placa ela tinha a função justamente de apresentar quaisquer impressões mentais ou emocionais que esses espíritos apresentassem naqueles momentos. Esses aparelhos eles eram constituídos de substâncias extraídas dos raios solares e funcionavam justamente como uma máquina fotográfica, a qual os instrutores podiam ter condições de reproduzir, né, os movimentos, os pensamentos, as recordações, os atos, né, passados, e eles tinham condições de ter acesso a isso. E isso se tornava tão visível, mas tão
invisível quanto a própria realidade, né? Como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Então, o que acontecia? Esse pequeno grupo, né, de suicidas, eles assistiam à regressão de memória de Agenor, tá? Esse Agenor, há 38 anos, ele se mantinha... desculpa, gente, eu só lembrar aqui para vocês, tá? Então, isso acontecia para quê? Para que eles pudessem, nesse processo de regressão, para que eles pudessem se conscientizar dos erros que eles haviam cometidos, né? Quais eram as suas fraquezas, quais eram as suas imperfeições, para que pudessem dar início ao seu processo de transformação interior. Quando eles se encarnassem, eles teriam, diante disso, desse processo de regressão ocorrido no plano espiritual, eles teriam melhores condições para enfrentar o sofrimento que eles vinham tendo de outras vidas. Eles não se lembrariam de tudo, mas, né, por causa que a gente sabe que tem a bênção do esquecimento do passado, mas eles teriam algum lápis, algumas lembranças, assim, para que eles pudessem continuar firme no caminho correto e que não viessem a cometer suicídio novamente. Então, eles não se lembrariam exatamente o que eles fizeram, mas eles saberiam que aquele caminho não era o melhor para eles, justamente por essa experiência de regressão de memória realizada no plano espiritual. E aí a gente vai ver, então, que em um dos casos que relata no livro, que tinha um pequeno grupo de suicidas, eles assistiam a regressão de memória do Agenor. O Agenor, ele há 38 anos, ele se mantinha resistente às orientações dos mentores e ele não admitia os graves erros que ele havia cometido no passado. Então, os instrutores tentavam mostrar para ele a todo momento que ele precisava mudar aquele quadro mental, mas ele não conseguia enxergar de fato e se dar conta, se conscientizar do que ele havia feito. Então, ele passa por esse processo de regressão, né? As cenas da sua vida elas vão sendo retratadas, vão sendo assistidas pelos que ali estavam presentes e todos começam a ficar assustados e ao mesmo tempo comovidos, porque eles sabiam que em algum outro momento as memórias deles também seriam utilizadas e vistas por outras pessoas para servirem de alerta, de despertar espiritual, para que eles pudessem se conscientizar de que eles precisariam mudar, tá? Então, todos eles iam passar pelo mesmo processo ali. Bom, então, em algum momento, né, para que a fim de acalmar aquelas sensações trazidas por toda aquela dor de ter contato com outros atos de outras vidas, eles eram preparados, né, e instruídos por Aníbal, que havia tido contato com Jesus em determinado momento de uma das suas existências, e ele conseguia projetar as lembranças que ele tinha de Jesus nessa tela. E isso, né, contaminava, no bom sentido da palavra, isso transbordava, né, bons sentimentos, boas emoções, e os participantes desse processo, né, esses suicidas, eles ficavam mais calmos, mais acalentados, né, com isso, com essas imagens de Jesus e desse contato que esse instrutor tinha com Jesus. Tá? Bom, uma coisa que eles destacam é que espíritos mais elevados, eles não necessitam recorrer a esses aparelhos, tá? Se eles desejarem ou se eles necessitarem extrair esses arquivos, né, da memória, né, de algumas recordações do passado, basta com que eles façam isso pela força da sua própria vontade. Agora, espíritos ainda em condições inferiores precisam do auxílio desse tipo de equipamento para que eles possam acessar essas memórias, tá? Dando continuidade, então, a gente vai ver que o próximo processo de regressão que a Sueli vai analisar são os que ocorrem nas reuniões mediúnicas, tá? A gente vai ver que algumas reuniões mediúnicas, quando o espírito comunicante, né, está bastante comprometido perante as leis divinas e ele necessita se conscientizar dessa sua carência íntima, né, e da sua realidade espiritual, pode ser então realizada a regressão de memória para que isso possa beneficiar o comunicante. Isso ocorre de forma muito recorrente
recorrente quando você tem espíritos que têm muitos traumas, fobias, né, ligações de ressentimento, de ódio, de raiva, esteja passando por quadros obsessivos graves, tá? Mas o que a gente não pode esquecer é que isso é sempre promovido pela equipe espiritual. O dirigente apenas conduz o trabalho, quem realiza de fato o trabalho são espíritos especializados nisso, tá? São eles que fazem esse processo. Então a gente vai ver que o doutrinador, né, inspirado pelos mentores presentes, e quando ele tem certeza que esse é o melhor caminho, ele aplica-lhe passes a partir de recursos magnéticos, que é disponibilizado pela equipe espiritual, no intuito de fazer esse espírito regredir no tempo. E aí a gente vai ver que os procedimentos espirituais eles podem variar de caso para caso. Tudo vai depender das condições e do empenho do grupo de encarnado. Um dos recursos que mais são utilizados, tá? Nesse caso das regressões de memórias que ocorrem na reunião mediúnica, é aquele em que o comunicante ele vê as cenas do seu passado, né, em telas ou quadros fluídicos, identificando-se como personagem central. Tudo então é formado através das suas próprias reminiscências, tá? Então, e ao observar essas cenas, os comunicantes passam a vivenciar essas emoções e os sentimentos que estão sendo expressos nessa tela. Isso é muito frequente nas reuniões mediúnicas e constitui um auxílio muito poderoso, tá? Para o doutrinador, enquanto é de vital importância para o despertamento do espírito comunicante. Então, o médium, né, através do qual esse espírito se manifesta, e dependendo das suas possibilidades mediúnicas, também terá acesso a essas mesmas cenas que são projetadas, tá? Então, a espiritualidade, ela também utiliza as energias dos participantes encarnados para a formação desse quadro fluídico. Por isso, a importância desses irmãos encarnados estarem bem preparados, né, nesses trabalhos, mantendo sempre o amor e o respeito a esses nossos irmãos. É importante também que eles sejam discretos, equilibrados, né, a fim de merecerem cada vez mais trabalhos em que eles possam contribuir, né, com esses espíritos. O que a gente vai ver é que em outros casos, ao invés dessas recordações, né, serem projetadas em telas ou quadros fluídicos, elas são projetadas na própria mente do espírito. Isso sempre vai depender, né, dos espíritos que são especializados na área, e por meio desses processos magnéticos eles vão desencadear essas lembranças no espírito. Nesses casos, então, o espírito que é levado à regressão assume a personalidade, né, que teve em cada época que eles estão querendo desvendar. E isso, né, dará oportunidade de que se localize exatamente em que momento está a nascente dos seus sofrimentos, as suas quedas, né, qual foi o ponto do desvio, e os tornem conscientes de que aquele caminho que eles haviam percorrido anteriormente não é o caminho que vão os conduzir à felicidade. Então, a gente não pode ignorar que esse processo ele beneficia muitas pessoas, tá? A gente vai ver, conversando com o Júnior, inclusive, ele me disse que muitas vezes o encarnado ele vai ao centro pedir tratamento e ele acaba acontecendo, né, uma regressão enquanto ele está sendo tratado ali no trabalho mediúnico. E isso acontece o quê? Para que ele possa entender melhor o drama que ele está vivendo. Mas perceba, não é que a pessoa que vai procurar o atendimento fraterno, que vai procurar, né, uma orientação, um tratamento espiritual, quando chegar ali na sala, no atendimento fraterno, vai ser realizado. Não. Isso, se for necessário, se a espiritualidade achar que isso é o melhor, isso vai acontecer no trabalho mediúnico. Isso não acontece naquele momento. Por quê? Porque essa não é uma prática que vai ser realizada dessa maneira. Ela precisa ser realizada com espíritos especialistas. E isso acontece no momento do tratamento espiritual, né, da desobsessão. Isso acontece justamente no trabalho
trabalho mediúnico. A última parte, então, que a Sueli ela vai abordar no livro vai ser em relação, né, dentro desse capítulo de Arquivos da Alma, vai ser em relação à terapia de vidas passadas, a TVP. Também há muita curiosidade, né, em torno desse assunto. E eu trouxe, né, algumas informações também para complementar esse estudo feito para a Sueli, algumas informações dadas pelo Alberto Almeida, que é um palestrante espírita, né? Ele faz palestras espíritas desde os 17 anos, é clínico geral e homeopata e especialista em terapias regressivas de vivências passadas, tá? Ele destaca pra gente que a terapia de vidas passadas, ela não é uma terapia espírita, mas sim reencarnacionista, porque através dela é possível se verificar que a realidade, né, de outras existências. E ele destaca que ela foi desenvolvida por protestantes, né, que estavam fazendo um estudo de abordagem psicanalítica. E aí, quando os pacientes foram submetidos a esse tipo de terapia, eles acabaram mergulhando em traumas que estavam além dessa vida. Então, eles acabaram se interessando por essa área. Tá? Então, a terapia de orientação de vidas passadas, tá? Ela é uma terapia de orientação transpessoal. Então, a gente vai ver que há 4 forças dentro da perspectiva psicológica. A psicanalista, a behaviorista, a humanística e a transpessoal. Essa de natureza transpessoal, né, essa perspectiva transpessoal, ela faz uma perspectiva mais integral, né, do ser humano e inclui a dimensão espiritual. Então, a gente vai ver que a Edith Fiore é um nome, né, um grande nome dentro dessa área, desenvolveu pesquisa junto com outro pesquisador também, e eles não eram, né, como eu disse no slide anterior, eles não eram espíritas, nada, eles eram protestantes, portanto não reencarnacionistas, e eles descobriram a regressão de memória justamente quando eles estavam tratando um paciente utilizando uma abordagem psicanalítica e faziam com que os seus pacientes rememorassem traumas e eles acabavam mergulhando, né, ultrapassando as barreiras placentárias. Esses 2 ícones eles se transformaram, né, em livres pensadores. O outro eu não consegui achar, gente, por isso que eu não trouxe para vocês a imagem, né? Eu não consegui ter muita segurança na imagem que tinha na internet, então não trouxe. Esses 2 ícones se transformaram em livres pensadores, né? E aí, justamente porque coincidia a abordagem reencarnacionista com as suas crenças. E aí a gente vai ver que eles trouxeram grandes contribuições para a humanidade, né, ao lado de outros que já haviam antecipado os seus estudos nesse âmbito, né, da psicoterapia regressiva, tá? Então, o que a gente precisa saber, então? Quando a gente fala de terapia de vidas passadas, nós precisamos pensar na palavra terapia. A palavra terapia, ela vem do grego terapeia, que significa ato de curar ou ato de reestabelecer. Então, o que significa isso? Que ela utiliza, né, esse procedimento de regressão a vidas passadas com a intenção de curar, tá? É sempre que isso vai acontecer, é sempre que vai acontecer uma regressão a vidas anteriores, né? E a pessoa vai conseguir se curar de algum trauma? Não, isso vai depender do esforço dela, tá? Mas o objetivo da terapia de vidas passadas é esse, tá? Poder curar algum trauma, alguma coisa. E o que ela vai fazer então? Ela vai propor justamente esse mergulho no inconsciente para que se possa, com o auxílio de profissionais eticamente postos e qualificados, auxiliar a quem efetivamente precise fazer um mergulho interno para trabalhar os seus conflitos. Não são todas as pessoas que precisam fazer isso. Não são todas as pessoas que devem fazer isso. A pessoa vai fazer ou não quando ela estiver desenvolvendo um tratamento e isso for um profissional sério, um profissional, né, ético, e ele achar que isso é viável para que se possa trabalhar algumas questões, tá? Então, a gente vai ver como o Alberto Almeida ele realiza esse tipo de
de regressão, quando ele vê que é necessário, ele vai contar então, né, que em alguns casos ele utiliza a terapia de vidas passadas como complemento. Então, ele vai contar que um determinado dia chegou um companheiro no seu consultório que vinha de um tratamento, porque ele acabava de retirar um câncer de pele do ombro. E ele, falando do tratamento e das complicações que ele havia advindas do câncer, o Alberto Almeida chega, como terapeuta, né, chega à conclusão de que a regressão seria indicada para o caso dele. E fazendo, no momento que ele fez a regressão, ele vai chegar, ele se enxerga num navio inglês, sendo assassinado por um marujo, que coloca um punhal na região onde ele havia retirado o câncer de pele. Naquela situação, ele sequer se defendeu, porque aquele marujo tinha sido uma criança que ele tinha recolhido no cais, que ele educou como pai, deu toda a formação, ensinou tudo o que ele sabia sobre navegação e sobre a vida, e esse jovem vai lá e mesmo assim o mata. E ao desencarnar, quando ele vê, né, o corpo dele no chão e vê que aquele marujo que ele havia cuidado e se dedicado estava no controle de um movimento que desejava dominar e se tornar o capitão daquele barco. Então, o marujo pega o corpo e vê, né, naquela época, a pessoa que ele havia cuidado jogando o seu corpo no mar. E depois, ele, nesse momento da regressão, ele enxerga os benfeitores espirituais dizendo para ele: você precisa perdoar. E aí, naquele momento, ele se perguntava: como que eu vou perdoar uma pessoa que eu cuidei com tanto carinho, que fez isso comigo? E os benfeitores continuavam insistindo. Até que naquele momento, né, os benfeitores relatam para ele que ele era o seu verdadeiro filho. Eles lembram, então, que ele tinha tido um caso com uma prostituta do cais e que na época ela procurou ele, falou que estava grávida, mas por ela ser uma prostituta, né, ele não quis assumir o filho. Então, ela, portanto, criou o filho dizendo a ele que que ele era o pai, e insuflou nele todo esse misto de admiração e ódio. Admiração, né, pelo excelente capitão que ele era, e ódio porque ele havia abandonado tanto a mulher quanto o filho. E aí, nesse momento, o paciente volta da regressão, assustado, né, aos prantos, e no final, quando ele se acalma, ele toca no ombro do Alberto e diz: eu já entendi. Eu preciso perdoar o meu filho. Ele está lá em casa hoje e é por isso que esse menino adora tanto navegação. E eu adoro tanto navegação. Nós precisamos nos acertar. Então, naquele momento, ele teve acesso a essa determinada existência e percebeu que o que ele precisava fazer era melhorar o seu relacionamento com o filho. Porque provavelmente ele não tinha uma relação boa, porque toda vez que ele tinha contato com o filho, ele revivia isso de modo inconsciente, essas lembranças. Então, se ele tentou ter um relacionamento melhor com o filho, trabalhou o perdão, provavelmente a terapia de vidas passadas foi algo proveitoso na vida dele. Agora, se ele utilizar isso para poder ter ainda mais ódio, desejo de vingança do filho, isso vai ser extremamente prejudicial. Então, não é o fato de você ter acesso a alguma memória anterior que vai fazer com que você seja curado. Não, é todo um trabalho que você precisa fazer nesse sentido. É um trabalho de melhoramento. Mas em relação a tudo isso que nós conversamos, como que fica o esquecimento do passado? Será que não seria mais útil que nós nos lembrássemos de nossas existências anteriores? Bom, essa foi justamente a pergunta, o questionamento que um cético fez a Kardec, que está disponível lá no livro que é o Espiritismo, tá? O cético diz o seguinte: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Então aqui ele está dizendo que porque ele não lembra, ele não viveu e ele não traz consigo as conquistas que foram adquiridas nessas experiências. Suponhamos que cada dia, ao despertar,
perdêssemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados que aos 10. Ao passo que, se recordássemos das nossas faltas, das nossas inaptidões, isso nos esforçaria para nos tornarmos melhores. Para me servir da comparação que fizeste do homem na terra, com um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu na anterior. E aí Kardec vai responder para ele, né, dizendo que ele tem problema de base de entendimento, né, da doutrina espírita. E ele vai dizer o seguinte: se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso ele nada perde das suas aquisições. Ele apenas esquece o modo por que conquistou. Então, o que ele conquistou faz parte dele, ele não vai retroagir. Aquilo é dele, ele só não se lembra o modo pelo qual ele conquistou aquilo. E trazendo isso também em relação ao que ele havia comentado do aluno, né? Pouco importa saber onde ou como, com que professores esse aluno estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando ele passar para a classe seguinte. Então, não é importante que ele saiba de todo o contexto que ele viveu. Então, a segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, ela não tem uma base segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez que a vida terminou, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Tá? Então, Kardec vai dizer, o que importa é que você se lembre de tudo o que você passou. Aos olhos do mundo, você passa a ser um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Então, gente, o esquecimento do passado, a gente vai ver que ele é sempre algo sutil. Ele não é algo, ele deixa vazar as tendências, as nossas inclinações, sabe? Ele não vai acontecer, ele é um véu e não um blackout. É um véu, por isso ele deixa passar alguns conteúdos que, por vez ou outra, ele vai emergir, mostrando a nossa historicidade reencarnatória, mostrando que nós temos algumas habilidades, algumas deficiências. E nós lidamos todos os dias com a regressão de memória, porque diante de um fato, muitas vezes, a gente acaba acordando uma personalidade que nós fomos no passado, né? Às vezes a gente está se comportando bem na vida, acontece uma coisa, a gente já traz aquele ser que fomos para essa existência. Então a gente lida com essa regressão todos os dias. Outra coisa também que é importante, né, que você pode, né, se perguntar, a terapia então de vidas passadas é uma terapia espírita? E a resposta a gente sabe que é não, né, gente? Quais são as terapias? O que faz parte da terapia espírita? Faz parte o passe, a leitura edificante, o atendimento fraterno, a prece, o tratamento de desobsessão. Isso faz parte, entre outras coisas, fazem parte da terapia espírita. A terapia de vidas passadas, não. O Espiritismo recomenda? Bom, gente, o Espiritismo ele não é contra nenhuma terapia. Até porque Kardec nos ensinou que o Espiritismo ele caminha ao lado da ciência. O que o Espírito nos assinala, o que o Espiritismo nos assinala é a necessidade do esquecimento, né? Porque ele já acontece de uma forma natural. Deus, em sua infinita sabedoria, já faz com que, né, o nosso cérebro ele borre essas lembranças. E que a gente vai tendo acesso a elas através das nossas tendências, das nossas inclinações. E outra coisa que a gente precisa pensar é que a terapia de vidas passadas ela não deve ser uma incursão no campo da curiosidade. Por isso que Emmanuel já nos advertiu para que não fizéssemos da terapia de vida passada um mergulho nas experiências anteriores para nos libertar, com o objetivo de nos libertar de todos os problemas. Não vai ser esse mergulho que vai nos fazer nos transformar, né? Esse processo de cura ele não é certo, tá? E quando isso é feito ainda pela abordagem da curiosidade, não só é terapêutico, tá? Como ela não está indicada, como está contraindicada. Toda vez que alguém for querer saber algo
né, a nível de curiosidade, por causa da sua curiosidade, aí ela passa a ser contraindicada. Então, a TVP, gente, a gente precisa ver, né, a terapia de vidas passadas, ela é um mergulho no inconsciente num momento específico. Ela é uma janela que se abre, ela não é uma varredura completa nas vidas passadas para que a gente possa saber quem a gente foi. É um mergulho num momento específico, num momento conflituoso, para que se possa trabalhar um determinado trauma. Então, o Espiritismo não é contra, mas ele também não embute em suas práticas. Os centros espíritas que realizam isso, né, acabam fazendo isso de modo inadequado. Isso só deve ser realizado dentro de um centro espírita, a regressão a vidas anteriores, quando é realizado dentro do trabalho mediúnico, sempre de acordo com a orientação, né, dos espíritos benfeitores. E aí uma pergunta que fica, né, que eu faço para vocês. Você faria regressão? Será? Você faria regressão? Eu posso afirmar para vocês que eu não faria, gente. Pelo menos esse ser que sou nesse momento, não faria. E sabe por quê? Eu não faria nem tanto com medo de descobrir quem eu fui, né? Porque eu tenho noção de que eu já fiz muitas coisas erradas. Pelas minhas tendências, eu percebo que eu já errei muito e que eu devo ter feito coisas que eu me envergonharia muito, que teria muita dificuldade para lidar. Mas não seria tanto esse problema. O meu problema maior seria em lidar com o que os outros me fizeram, porque ainda, infelizmente, nessa vida, esse exercício do perdão ainda é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, tenho que trabalhar cada dia em mim, porque realmente é algo que eu tenho dificuldade. E o reconhecimento dessa sua dificuldade já é um primeiro passo para você poder se instruir, se informar e poder superar uma dificuldade. Então eu, gente, sinceramente, não faria regressão. Eu gosto muito porque o Haroldo fala o seguinte pra gente, ele fala assim, estar encarnado é a maior terapia de vidas passadas que existe. Ele vai dizer que, né, geralmente, a gente tem uma fala que o criminoso volta ao local do crime. Então, quando você nasce na sua família, é como se você estivesse tendo uma regressão de memória. Quando chega aquela pessoa que você não tem tanta simpatia, alguém da sua família, né? As pessoas costumam dizer que tem bastante problema com sogra, né? Tem gente que tem problema com primo, com cunhado, com cunhada, enfim, com irmãos, às vezes até mesmo com mãe, com pai. Quando você tem contato com aquela pessoa, você já revive um monte de coisa e aquilo não deixa de ser uma terapia de vidas passadas, tá? Então, nós vivemos situações todos os dias que são verdadeiras terapias de vida passada. Então, o que nos cabe acreditar é que a gente tem exatamente aquilo que a gente necessita dentro da proposta da reencarnação. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer o passado para que esse novo possa ser construído. E o que a gente vai usar para lidar com essas dificuldades? A gente vai procurar um remédio, né, que elimine as dificuldades da vida? Não, as dificuldades vão ser, né, o Haroldo vai dizer que elas vão ser esse próprio remédio. Tudo o que a providência divina colocar no nosso caminho, a gente vai utilizar para poder vencer essas dificuldades. Esses estudos que estão sendo disponibilizados aqui pelo Centro Espírita Diógenes de Medeiros, né, os estudos também do Antônio Martins, do Centro Espírita Antônio Martins, entre tantos outros estudos, tantas palestras edificantes, toda a codificação, né, que a espiritualidade nos trouxe, tudo isso é recurso para que a gente possa superar essas dificuldades. Então, recursos não nos faltam. Isso a gente não pode dizer que nos falta. E lembrando sempre do nosso querido Chico, embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nesse sentido, não importa tanto quem nós fomos, sabe? O que importa é o que nós somos, quem nós seremos daqui para frente, sabe? O esforço que você vai fazer diariamente, como Kardec já nos dizia, para ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É isso que é importante, gente. É isso que a gente precisa levar para a nossa vida. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, esse momento que nós passamos juntos.
a presença de vocês, a participação e dizer que é muito bom nós estarmos reunidos para poder jogar luz sobre esses assuntos que são tão importantes para nós, tá bom? Vamos então, gente, fazer a nossa prece? Vamos pedir a espiritualidade maior, que nós possamos ter força para atenuar essa força atrativa do passado, que atua tão fortemente em nós, que nós possamos olhar para o presente, vivendo esse momento, vigiando as nossas tendências, mas não nos permitindo sermos domados por ela. A gente sabe que a regressão de memória ela não é suficiente para melhorar a vida de ninguém. Então não importa saber quem eu fui, mas sim quem eu sou, quem eu estou e o que eu preciso fazer nesse momento para construir, para caminhar na direção do ser que eu quero ser. Então que nós possamos ter coragem para admitir que temos imperfeições, que estamos em construção e, sobretudo, que nós possamos nos instruir a cada dia para que possamos agir em benefício de nós mesmos e daqueles que vivem conosco. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço muito a presença de vocês mais uma vez e que a gente possa ter um bom resto de semana e que possamos estar juntos no próximo estudo. Um grande abraço, gente. Tchau.